Bem-vindo, morto de fome! Esta é a segunda parte do episódio Comidas de Estádio, com Tosca, Paulo Mancha e o Biratã Leal. Se você não ouviu a primeira parte, volta para não perder a conversa do início. Se você já ouviu a parte 1, aproveita essa conversa. A bandeira no estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto. É pra ver ou pra comer? Vamos adentrar o mundo dos esportes americanos. Então, o Mancha, antes da pandemia, acho que ano passado você começou e talvez esse ano tenha feito ainda um pouco, vinha fazendo uma série de viagens pelos Estados Unidos, visitando vários estádios da NFL, né? Conta pra gente como foi essa sua experiência aí, fazendo todo esse trabalho. Então, eu venho visitando os estádios já há alguns anos, né? Eu tenho feito muita matéria, tá tudo lá no viajandoporesporte.com, que é o meu site, né? Então, porque assim, nos Estados Unidos tem muito essa tradição de você ter o Stadium Tour, né? Você fazer a visita do estádio mesmo nos dias da semana, quando não tem jogo nem nada. E eu aproveito muito isso quando eu estou nos Estados Unidos, e quando dá para ver jogo eu também vou. E aí acabo vendo também a questão da comida dos estádios. E tem coisas muito interessantes. O Bira também entende muito desse assunto, porque ele também já foi em muito estádio e ele pesquisa muito isso. Mas é muito legal você ver a variedade de... Pode falar de comida já aqui ou não? Pode, manda ver, conta tudo. Porque você tem uma variedade muito grande. Para começar assim, vamos começar do mais básico. O hot dog, tá? O americano tem outro conceito do cachorro-quente, né? É uma falha de caráter que não tem purê ali, eu também concordo comigo. Mas eu sou a voz distoante, eu vou discordar de vocês. E muita gente me xinga porque fala que eu sou americanizado, síndrome de vira-lata. Eu acho assim, o brasileiro bota esse monte de porcaria no cachorro-quente porque a salsicha daqui é ruim e não tem sabor, entendeu? É o ketchup da pizza. Então, o ketchup da pizza, né? Você põe ketchup na pizza porque a pizza é uma porcaria. Se ela fosse boa, você não precisava pôr, né? Exato. Aliás, eu tenho uma opinião que até o hambúrguer, quando ele é muito bom, você não precisa pôr ketchup nele. Nada. Não põe. E o hot dog americano é isso, a salsicha tem um sabor. Inclusive, eles têm vários sabores de salsicha no Tem estádio. blends de salsicha, né? Exatamente. Tem combinações de carnes que vão ali, muito bom. Então é botar um pouquinho de ketchup, um fiozinho de mostarda, às vezes eles deixam um relishzinho ali pra você pôr também, mas é pra você sentir o sabor da salsicha, porque a salsicha lá, ela é um misto entre salsicha e linguiça, né? Ela não é... Então, tá no meio do caminho, né? É no meio do caminho, né? Exatamente. Era um híbrido, né? Um híbrido de salsicha. Então você vai lá no Fenway Park, por exemplo, come lá o Fenway Frank, que é a famosa salsicha dele. O Bira pode falar até melhor que eu, porque ele tem mais experiência nisso. É outra coisa, assim, é gostoso você sentir aquele sabor da salsicha, que é diferente do que a gente tem no Brasil aqui. A nossa salsicha é muito fraca, né? Agora, nos últimos anos melhorou um pouquinho, você tem mais variedade no supermercado, mas na rua, a salsicha que você come na rua é salsicha ruim, vamos falar a verdade. Né? É o hot morte, você come e morre em casa. Pois é. E assim, tem coisas muito legais nos Estados Unidos, porque o americano, ele encara o estádio como uma forma de lazer. O estádio, para ele, ir num jogo de futebol americano, equivale a ir num shopping center, ou num teatro, ou num cinema, entendeu? As pessoas não custa um rim, né? Como alguns ingressos que a gente sofre aqui no Brasil. Pois é. Até caro. Alguns jogos até são caros lá. Sim, alguns, mas não todos. Mas dá pra você ter uma rotina ali. Sim, e o conjunto da obra, né? O que eu chamo de conjunto da obra, tá? Eu sempre falo, aqui no Brasil, apesar de ter melhorado depois da Copa do Mundo de 2014, ainda é um sofrimento ir no estádio. Você sofre com o trânsito, você sofre para estacionar o carro, você sofre com flanelinha, você sofre com briga de torcida, você sofre com assaltante. Tudo é muito sofrido para o brasileiro ir ver um jogo, né? E nos Estados Unidos eles tentam fazer exatamente o contrário, eles tentam garantir o seu conforto na experiência total. Só para dar um exemplo, eu fui num jogo uma vez que eu cheguei muito em cima da hora no jogo, então eu parei o carro num bolsão de estacionamento que ficava longe da entrada do estádio e falei assim, caramba, ferrou, vou andar 15 minutos para chegar até o estádio. Que nada, tinha um ônibus do próprio time ali que ficava andando pelo estacionamento e te pegando e te levando para a porta do estádio. Te pegava onde você estacionou o carro e te levava para o estádio. Então você vê que lá eles fazem de tudo para transformar a sua experiência numa coisa gostosa. E a comida também. Sim. Então, um padrão de limpeza dos estádios americanos,
da área de alimentação é padrão de praça de alimentação de shopping center. Você tá ali na parte de trás da arquibancada do Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, aquilo é uma área de alimentação, uma praça de alimentação de shopping center, não tem diferença, né? Sim. É tudo muito bonitinho, muito arrumado, muito limpinho, né? Com cadeias famosas, outras nem tanto, mas tudo muito... um padrão de qualidade muito bom. Sim. Ó, eu tenho um exemplo também que é muito fácil, porque assim, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, mas eu nunca tive a sorte de estar na temporada da NFL e assistir um jogo. Mas, por exemplo, teve vezes que eu fui para Nashville numa convenção, e aí eu tinha chegado um dia antes da convenção e tinha um jogo do Nashville Predators da NHL para fazer. Eu falei, não sabia que tinha jogo, entrei no estádio, comprei meu ticket, que estava muito bem colocado ali, sozinho, fiz todo o rolê gastronômico ali, Bira ia ficar orgulhoso de mim, e fazer todo o rolê gastronômico, sentei, assisti meu jogo muito bem colocado, comprei os meus merchandisings para levar de volta daquela lembrança, e voltei a pé pro hotel. Assim, é um negócio que é zero problema. É muito bom, é muito legal. Você tá em Houston, por exemplo. Uma vez, aconteceu isso comigo em Houston. Eu cheguei em Houston uma vez a trabalho e eu fiquei sabendo que tinha jogo no Minute Maid Park. Dali a meia hora, eu larguei a minha mala no hotel e fui a pé pro estádio, porque o estádio fica no centro, o Bira sabe como é que é. E cheguei lá, comprei meu ingresso na hora. Falei assim, quer saber? Vou gastar $90. Comprei ingresso atrás do home plate, cara. E comi e jantei ali, porque era comida pra caramba. E comida gostosa, né? Texas ainda, muita carne ali, brisket, que eu adoro, essas coisas assim. Enfim. Não, uma coisa interessante é que eles também percebem que, você já vai sair de casa, já é um trampo, você pega a sua mulher, seu filho, seus amigos, você vai sair de casa, tudo. Vão ficar vendo, os esportes americanos são jogos longos, né? Uma partida de NBA tem 2h30, uma partida de hockey no gelo também vai ter umas 2h30, uma partida de NFL, uma partida de beisebol vai ter umas 3h15 mais ou menos, né? O jogo em si, sim, se você contar o tempo que você vai, o tempo antes, depois, sei lá o que, você vai ter que chegar um pouco antes para achar esse lugar. É uma coisa que vai te ocupar um período inteiro do dia, uma tarde inteira, por exemplo. Sim. Então, já que isso vai te ocupar muito, que você só saia para fazer uma coisa só. Então, você só saia, se você vai ter que ir no jogo, você não precisa sair para comer também. O comer já está lá, ele já te entrega ali. Então, daí, por exemplo, você vai em jogo de beisebol, que é onde eu já fui ver jogo da NBA e da NHL, eu nunca fui ver jogo... da NFL por questão de datas mesmo, né? Nunca estive lá nessa época do ano. Você vai em jogo de beisebol, o beisebol é um esporte que tem muita coisa de comida. A cultura de comida com beisebol é muito grande porque é um esporte mais cadenciado. Então é um esporte que você tem mais tempo de sair e voltar para continuar vendo o jogo, tudo, né? Você vai lá, você pode comer comida chinesa, japonesa, mexicana, cachorro-quente, hambúrguer, comida americana, carne, churrasco, um monte de coisa ali, comida italiana, você pode comer tudo. Bira, tem de tudo, né? Bira, posso te interromper? Só para fazer um parênteses do que você tá falando. Eu fui ver um jogo de beisebol do Blue Jays no Rogers Center, lá em Toronto. E aí eu fiquei espantado com a quantidade de franquias de comida que tinha lá. Isso que o Bira tá falando, tem de tudo. Sim. E aí eu fui pesquisar, antes da live aqui, eu abri o site do Rogers Center, porque eu queria ver quantos tinha. Eu perdi a conta, eles não dizem lá quanto é, mas tem um monte. Eu falei, não vou contar, é mais de 100, né? Mais de 100 lugares para comer. Só que eu contei algumas coisas interessantes, e já vou fechar o parênteses, Bira. Tem 7 lanchonetes só para veganos. Só para veganos tem 7 lanchonetes no estádio. Tem 2 só para quem quer comer comida kasher, para judeu. E tem 2 só para quem quer comer comida halal, para muçulmano, né? Isso. Então, e olha que eu não tô falando de japonês, de italiano, de tudo. Então, cara, é uma área de alimentação e é uma área de alimentação melhor que a dos nossos shoppings, inclusive. Mas muito melhor. Sim. Muito melhor. Fecha parênteses, Bira, pode voltar aí. Não, então, mas é isso mesmo. E então você tem uma oferta muito boa ali. É meio caro, é mais caro do que seria na rua, tá? Mas assim, a oferta é muito boa. E tem, por exemplo, do cachorro-quente. O cachorro-quente que é muito tradicional do beisebol, né? A questão do cachorro-quente, por exemplo, o Yankees, por exemplo, que é
principal franquia de beisebol né, dos Estados Unidos, tudo. Tem o Nathan's, né, que é aquela loja, que é o lugar mais do cachorro-quente mais famoso lá dos Estados Unidos. Mais famosa a franquia de cachorro-quente mais famosa dos Estados Unidos, né, que surgiu lá em Coney Island e tudo, né? Que tem uma campeonato tem campeonato no 4 de julho. Eu fui comentarista desse campeonato 2 anos seguidos já. Maravilhoso. Então, o Nathan's, ele é patrocinador oficial do Yankees, como fornecedor oficial da salsicha do estádio. Entendeu? Então, assim, não só você consegue garantir uma comida mais legal, como você ainda garante um retorno, porque, assim, não é que simplesmente você montou um lugar para vender cachorro-quente, não, você faz um contrato comercial em que você está divulgando a marca daquele cara e aquele cara está te fornecendo uma comida com garantia, em que o torcedor que vai pro estádio fala, que salsicha é essa? Não, essa salsicha é do Nathan's, eu conheço. Essa salsicha é a salsicha mais famosa de Nova York. E ele vai lá e come. Sim. Entendeu? Eu vou te contar, Bira, que em 2013 eu fui para Nova York e o dia do meu aniversário eu falei, a gente vai para um jogo do Yankees, a gente vai chegar no estádio cedo, porque o meu objetivo é conseguir comer o máximo de comidas de estádio que eu puder, né? E na época até o Ken Fujioka, que é um amigo meu, falou que tinha me dado algumas dicas de quais eram as coisas que eu não podia perder. Mas, cara, eu não dei conta, porque é muita coisa que tem lá dentro. E olha que eu cheguei cedo, né? E aí a partida, ela é longa, então eu fiquei lá por volta de umas 5, 6 horas. Eu fiquei bêbado e com muita comida na barriga, mas assim, era um negócio absurdo de bom. Assim. Não, daí alguns detalhes ali, algumas coisas assim. A comida mais gostosa que eu já comi num estádio foi no estádio de beisebol nos Estados Unidos, no estádio Citi Field, que é o estádio do New York Mets, que é o segundo time de beisebol de Nova York, que eu comi um Italian Sausage, que é um pão, tipo um pão de cachorro quente, né, com uma linguiça, não é salsicha, é uma linguiça mesmo, com cebola e pimentão verde, vermelho e tiras de pimentão verde, vermelho e amarelo refogados ali. Simples, dá pra fazer em casa depois. Mas eu nunca comi um desse tão perfeito, assim. O ponto do pimentão, da cebola, da linguiça, o sabor da linguiça, era perfeito aquilo. E daí fica a dica pra todo mundo. Tem alguns estádios de beisebol nos Estados Unidos. Em Atlanta tem isso. No estádio dos Mets tem isso. No estádio do Texas Rangers tem isso. Alguns outros também tem. Tem um setor boca livre. Está incluído no seu ingresso que você come o que você quiser ali. Fica um buffet. Não, é ingresso assim, não é o ingresso do camarote, é o ingresso é um setor da arquibancada, boca livre. Você só paga a bebida. Você só paga a bebida. O resto fica lá no buffet, você vai se empanturrando ali, vai comendo. Começa meu interesse por beisebol. Agora, sabe uma coisa que eu queria dar um detalhe aqui de esporte, antes que a gente acabe passando assim? Acho que o estádio que eu vi a cultura de comida assim mais fascinante assim foi no México. No Réveillon de 2018 para 2019, eu viajei para a cidade do México. E daí eu fui ver um jogo do Pumas, que é o time de futebol lá da cidade do México, um dos times de futebol da cidade do México, o Pumas, né, que, já jogou a Libertadores contra o Grêmio, por exemplo, né? Que é um time meio da universidade, então a pegada lá é meio misto, assim, meio latino-americana, aquela coisa meio de torcida latina, mas é meio que um time da universidade, então também tem um pouco, assim... Do americano ali, né? Primeiro que pra quem foi no México, assim, já sabe, o México é um país que tem uma cultura de comida de ruas absurda. Então aqueles tacos, entilhado, tudo assim que se vê, taco a pastor, tudo, tem muita cultura de comida de rua assim na cidade mesmo, né? Então, em volta do estádio, fica muita comida de rua, barraca de comida de taco, tudo quanto é tipo de taco, sei lá o que, né? Maravilhoso, né? Daí, lá dentro do estádio, é impressionante a quantidade de comida que passa e comidas muito típicas mexicanas. Eu até postei no meu Instagram na época assim, até peguei aqui pra não esquecer nenhuma. Eu peguei só algumas ali. Tinha um negócio chamado cuerito, que é uma pele de porco com limão e no molho. É só a pele, assim, do porco num copinho, assim, vem vários, assim, com um molhinho, assim, a pele de porco e um limãozinho pra vocês também. De pele de porco. Isso. A mexicana põe limão em tudo. A gente acha muito que mexicana é pimenta, é limão em tudo. Tem um outro negócio que era uma... Como o Papa John's era patrocinador oficial ali, então tinha a pizza do Papa John's, né? Que é tipo uma Pizza Hut, né? Um Domino's. Pizza Hut básica. Só que lá, o que faz? Vem a pizza, só que assim, se você quiser, e óbvio que eu quis que eu tô no México, eles te servem ali, te oferecem pra você botar um molho de pimenta e espremer um limãozinho em cima da pizza também.
Como é uma Transformou Papa a John's, pizza numa esfirra. como é uma Papa John's, também não é que é um crime tão grande, É né? isso, exato. Tem as famosas paletas, que pra quem não sabe, paleta é simplesmente um picolé qualquer no México, né? Sim. E daí quem gosta de Chaves pode tomar um sorvete de tamarindo. Olha, é um clássico. Oportunidade, galera. Oportunidade. Tinha sorvete de limão, de tamarindo e de uma outra que eu não lembro, mas assim, era de tamarindo com cor de tamarindo e gosto de tamarindo, tá? Olha só, viu? Você realizou o sonho de muito brasileiro por aí, viu? Tinha batata chips, um saquinho de batata chips, mas é engraçado que eles comem batata chips, o que eles fazem? Eles pegam o saquinho, eles abrem o saquinho da batata chips, e daí o que faz? Pega lá, espreme um limão em cima da batata chips, e depois pega um molho de pimenta em cima do molho de tudo, assim, pra embebedar aquilo de limão. Assim, Embebedar aquilo de limão e pimenta na batata chips. E tem sopa de camarão com limão, que vem num pote assim. É sopa de camarão ali que vem num copinho, parece tipo aquele Cup Noodles, assim, né? Um formato assim. E você pode. Aquilo cheira, eu não suporto esse cheiro, né? Então aquele tem um cheiro bem forte. Mas assim, comidas muito diferentes. Não tinha tipo cachorro quente, aquele basicão ali. Só comida meio. Tirando o Papa John's lá, a pizza, o resto era tudo coisa muito local. Tudo local. Então, assim, pra quem for no México, vale a pena, viu? Tem quem for no México gosta de comida, sei lá o quê. Que olha, o estádio mexicano, eu achei que tudo parecia local, assim, tirando a pizza. Muito legal. Muito legal. Tem uma coisa interessante que eu sempre falo quando eu escrevo matéria sobre Estados Unidos, que assim, o brasileiro não conhece Estados Unidos. O brasileiro acha que Estados Unidos é Orlando, Nova York e Miami, né? E Estados Unidos é um país extremamente diverso, diversificado, que as regiões têm cultura própria, tem comida própria. E eu lembro assim, a surpresa que eu tive quando eu fui para Tampa, na Flórida, visitar a cidade, e eu fui em jogo do Tampa Bay Buccaneers. E Tampa, ela tem uma comunidade cubana muito forte, mas é uma comunidade cubana de características diferentes da comunidade de Miami, tá? Por quê? Porque em Miami você tem muito mais cubano que veio pós-revolução, veio fugindo da Revolução Cubana, fugindo da ditadura, do Fidel, enfim. E em Tampa é um pouco diferente, são cubanos que vieram antes, que eram de outra classe social, inclusive continuavam com suas casas em Cuba, mas tinha uma casa em Tampa também. E o que aconteceu é que em Tampa, esse pessoal que veio de Cuba, o pessoal que foi para Miami foi uma ruptura. Era uma ruptura. O cara tava fugindo de Cuba. Então muitos perderam os laços que tinham com Cuba e se americanizaram até na culinária. E em Tampa não. O pessoal que veio antes, veio 100 anos atrás, eles foram para Tampa, mas mantiveram a tradição cubana. Então em Tampa você tem o Columbia Café, por exemplo, que é um dos melhores restaurantes de comida cubana do mundo. Né? Come lá. É muito bom. É muito bom. E eu lembro quando eu fui no estádio do Tampa Bay Buccaneers do jogo, cara, eu achei ali o Cuban Sandwich, o sanduíche cubano típico, que inclusive naquela época, hoje não é mais, naquela época era fornecido pelo Columbia Café, né, que é um restaurante super famoso. E o Cuban Sandwich, que vai barriga de porco, vai um monte de... Cara, é um negócio delicioso, assim, super, faz mal pra caramba, porque é gordura... Dá com pau aquele negócio. Mas pra nós gordinhos, aquilo lá é o paraíso, né? E eu comi 2 daquele sanduíche cubano no estádio, e aí depois eu não conseguia mais ver nem o jogo, né? Não entendi. Então, isso é uma coisa que você não vai encontrar em Nova York. Você não vai encontrar isso em Los Angeles, né? Isso é uma coisa de Tampa, né? E é muito legal porque, como diferente aqui, vamos dizer assim, que de uma certa forma o Brasil ele tem uma concentração muito forte nas grandes capitais e nas capitais principalmente do Sudeste, como tudo nos Estados Unidos tem muito mais espaçado, né? A gente tem uma cultura muito forte regional, assim, né? Então, se você vai para Indianápolis é de um jeito, né? Se você vai para Tampa é outro. Se você vai para Houston, né? Para o Texas, Houston, Texas é outro. New York Giants, se você vai para cada um deles, eu imagino que você tenha uma cultura gastronômica e um jeito de curtir o futebol que é completamente diferente. Em Chicago, por exemplo, existe o Chicago Style, né? O cachorro-quente de Chicago
É, Sim, a pizza de Chicago. é uma mistura específica de Chicago, do cachorro-quente de Chicago. Então, se você vai ver um jogo de qualquer esporte em Chicago, você vai ter que pedir esse sanduíche, assim, ele é todo diferente, ele não vai ketchup nem nada, ele vai a salsicha, vai o picles, vai um relish ali, ele é bem diferente, e você só acha lá em Chicago, a não ser que lugares que vendam como sendo estilo de Chicago, mas é uma coisa bem de Chicago. E tem a pizza de Chicago, né? Philly cheesesteak na Filadélfia. Também. O Philly Aliás, uma cheesesteak- dica. O Food Network tem, eu não sei se ainda tem, mas ele tinha aquele prêmio anual, tipo esses prêmios anual ali de melhores do ano, aquelas coisas, né? O Food Network lá dos Estados Unidos tinha. E no primeiro ano tinha um prêmio de comida de estádio, o estádio com melhor comida. Então fica a dica, já faz um tempo isso, então não sei se manteve. Mas quem for para Filadélfia, o estádio que ganhou foi o estádio do Philadelphia Phillies de beisebol, ganhou o prêmio como estádio com a melhor oferta de comida dos Estados Unidos. Pelo Food Network, já faz uns anos isso. Não sei como tá hoje. Mas fica essa dica, quem tá lá pela Filadélfia, tudo, já fica de olhão aberto ali. Não, e uma curiosidade, eu visitei a Filadélfia no ano retrasado, em 2018, e existe uma competição dentro da cidade para ver quem faz o melhor Philly cheesesteak. Sim, né? sim. É uma briga ferrenha ali dentro, né? E um dos lugares que tem um dos melhores Philly cheesesteak é uma lanchonete. Qual que é o nome dela? Eu fiz matéria dela. É o Field House, tá? O Field House é a lanchonete, um sports bar temático dos torcedores dos Eagles, dos Phillies, dos 76ers, dos Flyers. É um sports bar gigantesco, cheio de jogo, cheio de coisa pra você fazer lá dentro. É um ambiente super gostoso para quem gosta de bar. E tem o Philly cheesesteak que compete entre os melhores. Eu fiz matéria lá no meu blog, tem até a foto do Philly cheesesteak na capa. Legal. Assim. E é o ponto de encontro dos torcedores do Philadelphia Eagles, né? Quando eles não vão pro estádio, ou quando o time joga fora de casa, eles vão pro Field House assistir. Então uma dica também, quem for pra Filadélfia, vá ao Field House, porque vale muito a pena, né? Agora, eu acho que também os grandes estádios, as grandes cidades dos Estados Unidos também têm seu valor, né? Acho que foi ano passado, né, Tosca, que você foi para Los Angeles? Foi 2018, final de 2018. Você foi no Staples Center também, que é um belo estádio pra gente também falar sobre comida. Você teve alguma coisa que te impressionou lá? Como foi a sua experiência num estádio americano, assim? Cara, pois eu caí de paraquedas, né? Foi assim, realmente, todo esse preparo que tem pra mim era um jogo que ia ser lento, né? Eu nunca fui tão fã de basquete, né? E de repente eu não conseguia sair pra comprar comida porque tudo tinha um espetáculo acontecendo na tua volta, assim, né? Isso eu achei incrível. Mas eu sou um cara meio obcecado com algumas coisas. Eu fui direto e reto em frango frito. Eu passei o tempo todo no estádio. E aí também, claro, a experiência de tu sentar, ficar vendo o jogo, comendo um frango frito americano, né? Com aquela nata que só eles conseguem produzir, assim. Exato. Foi incrível. E claro, nachos, né? Porque um fã de Homer Simpson, se for para um estádio, ver um jogo, não comer alguma coisa com nachos, tá fazendo errado. Aliás, sobre nacho, tem uma coisa, você vai ver um jogo de beisebol, você pode comprar para que daí eu quando fui um jogo de Yankees, eu fiz isso, eu vi que comprei, foi jantar da família inteira, eu, minha mulher e meu filho. Você compra um capacete cheio de nachos, guacamole e tudo. Nacho, guacamole, pico de galho, o feijão, frijoles refritos ali, né? Todo um negócio mexicano, você só vai metendo o nacho e comendo. Termina de comer aquilo, o que você faz? Você lavou o capacete, cabe na sua cabeça, souvenir. O souvenir já vem, o souvenir, o prato é souvenir. Merchandising com comida. Não, e o capacete é um capacete de plástico mesmo. Assim, sim, não é assim, ele resiste. Então, assim, fica a dica, que daí você não precisa ficar gastando dinheiro com boné, se você quiser só. De repente você quer presentear um sobrinho quando você viajou, tudo. Comprei um capacete de beisebol pra você. Na verdade, era um prato de comida. A camiseta do meu amigo foi pra Recife e me trouxe essa camiseta. Então. Teve só uma coisinha que eu comi também no estádio que eu fiquei muito feliz e eu trouxe vários, né, como souvenir, que é umas pururucas incríveis, assim, que os caras têm. É um saco, mas eu acho que o nome é tipo pork, uma coisa assim. Cara, incrível, assim. E é um salgadinho. Pipoca de porco, assim, quase um popcorn pop. Assim, seria o nosso baconzitos, mas assim,
Cara, num nível maravilhoso. muito acima, né? Muito legal. Assim, o céu do Baconzito. Eu cheguei aí pra lá também, Staples Center, em 2012, assisti uma partida lá do Kobe Bryant, foi muito legal, e o mais legal ali é que eu também fiquei impressionado que a parte que eu fiquei, que era o meio, não tava lá em cima, lá no topo, mas estava ali no meio, não eram as cadeiras mais próximas, mas também tinha serviço de garçom ali na hora que eu tava. Então, assim, você também tem algumas partes que você consegue, em alguns lugares, tem um serviço que você fala, bom, deixa eu abrir o cardápio aqui, quero esse. A cada 10 minutos vai trazendo e eu vou comendo. E era maravilhoso o processo. Matheus, no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, o estádio do Atlanta Falcons, foi inaugurado uns 3 anos atrás. Sim. Cara, eles fizeram uma coisa que essa eu não tinha visto em nenhum estádio até hoje. Você tem em vários estádios no mundo o camarote, que na verdade, aquela vidro, você tem um restaurante, ou uma área ali que o pessoal fica andando e tem comida, e tem um vidro e você vê o campo lá embaixo. Mas não é isso que eles fizeram. Eles fizeram um restaurante na arquibancada, tá? É o Molly B, chama Molly B's é o nome do restaurante. Molly B é o nome da mãe do dono do time, né? O Arthur Blank, a Molly Blank era a mãe dele, ele deu o nome do restaurante, o nome dela, Molly B's. É um restaurante, ele tá assim atrás de uma das end zones e ele tem vários degraus, assim, mas com mesas mesmo, garçom, tudo. E é como se você tá no restaurante, só que você tá vendo o jogo, o campo tá aqui, ao vivo, né? E isso, inclusive, resolve um problema, que é aquele problema de você ter que levar muita comida pro seu banco, né? Nos Estados Unidos eles são muito sérios com essa coisa de você não atrapalhar as outras pessoas, tanto que nos jogos de beisebol e de hóquei, eles têm momentos em que você pode entrar e sair do seu banco, não é qualquer hora que você pode levantar para sair, tem que ser quando o jogo tá parado, entre um inning e outro, né? No hóquei quando para. E mesmo no futebol americano, em jogos contínuos, como o basquete, se você ficar andando, entrando e saindo, vem alguém te encher o saco ali. Então eles fazem eles tiveram essa ideia de fazer um restaurante mesmo ali, que é pro cara que quer comer muito, não tem que ficar levando lá pra coisa dele, ele senta, pede pro garçom, vem comida mesmo, né? Inclusive eu comi nesse restaurante e eles tinham um mac and cheese ali misturado com buffalo wings, uma mistura, mas uma delícia assim também, aquela coisa de você comer e morrer depois, né? Então os americanos eles têm solução para tudo, né? Eles sempre dão um jeito, quando é comida eles dão um jeito de resolver qualquer problema que exista. Isso. Agora tem uma diferença, assim, vocês percebem, vocês viajaram bastante os estádios, tem uma diferença da comida da MLB, da NBA e da NFL? Tem diferença de serviço? O Bira falou bastante sobre o universo gastronômico, mas você percebe a diferença de estádio? Acho que tem diferença mais da quantidade de oferta, porque o beisebol é um esporte com estádio, então é uma estrutura maior. Então, que está preparada para receber mais público, está preparada para receber 45 mil pessoas. Né? Então, acho que acaba tendo uma oferta maior. Se você vai no Staples Center, que eu também já fui no Staples Center, por exemplo, tem muita oferta, mas se comparar com um estádio de beisebol, vai ter um pouco menos, porque é um estádio menor, é um ginásio. É um ginásio grandão. Não compara com o ginásio que a gente tem aqui, né? Aqui no Brasil. Mas Ibirapuera, né? Mas não deixa de ser um ginásio. Mas não deixa de ser um ginásio. Então ele é menor. Então ele vai ter, acho que vai ter um pouco menos de variedade e um pouco menos de quantidade por uma questão natural ali que ele tem menos espaço. Mesmo assim, já tem muito acima da média que tem aqui no Brasil, né? Mas acho que a maior diferença acaba sendo essa. Acho que talvez, fazendo um levantamento assim, o beisebol tem algumas coisas muito típicas, tipo o cachorro quente é um negócio muito forte do beisebol. Talvez tenha com mais quantidade, uma proporção maior do que em outras modalidades. Mas aí eu teria que fazer um levantamento assim que de olhar assim não percebi nada. Mas agora o Mancha já foi em NFL, que é maior ainda que beisebol, estádio para 65 mil lugares. Eu já fui em jogos tanto de beisebol quanto de NFL, eu não percebi muita diferença, eu também não estava prestando essa atenção toda. Mas assim, para mim é muito parecido nesse sentido, assim, tanto a variedade quanto a quantidade de comida oferecida nos estádios, tanto de beisebol quanto de futebol americano, me pareceu mais ou menos a mesma coisa. E é natural que nas arenas de basquete, de hóquei, não se ofereça tanta coisa, porque elas são mais centralizadas na cidade, então você tem opções perto. Né? Você não precisa... E os estádios já de beisebol e futebol americano, principalmente os mais modernos, eles estão cada vez mais afastados. O de beisebol ainda tem muito central, mas futebol americano, que é um esporte para sair de carro...
Né? Que é por causa do que, tailgate, no estacionamento, tudo, então ele tem que ser numa área livre, numa área aberta, né? Tanto que o Gillette Stadium, o estádio do New England Patriots, que fica em Foxborough, que é uma cidadezinha minúscula, que não tem nada em Foxborough, né? Sim. Eles, quando fizeram o estádio, eles tiveram, aliás, quando renovaram, porque já existia um estádio lá e aí eles construíram depois o Gillette, eles tiveram uma visão empresarial fantástica, porque eles construíram um tremendo shopping center em volta do estádio. Então, em volta do estádio está meio que no meio de um shopping a céu aberto, de um daqueles malls enormes americanos, que tem muito restaurante, muita loja. Então, muitas vezes a pessoa sai de Boston no domingo e vai fazer um passeio ali, faz compra. Mesmo sem jogo, né? Faz compra, vai nos restaurantes, tudo, e anda 100 metros, está dentro do estádio, né? Sim, e mesmo agora, na off-season isso funciona, né? Exatamente. Agora, Matheus, uma coisa que é típica do beisebol é que assim, os estádios daí não é só da Major League Baseball, que é a divisão principal, mas também das ligas menores, que são como se fosse segunda, terceira, quarta divisão. Sim. Que a cada temporada o estádio lança uma nova comida. Então eles criam uma nova comida para ser o atrativo, para as pessoas irem lá. Então eles criam, então assim, tem o basicão de sempre ali, cachorro quente, vai ter uns sanduíche, umas pizzas, sei lá o quê, mas tem um que é típico do estádio. Então vai ter um lugar lá que eles vão criar algo novo que é típico do estádio. Em geral tem algum elemento da comida regional. Então, por exemplo, se for lá em Baltimore, vai ter alguma coisa ali de caranguejo. Se for em Boston, talvez tenha feijão ou caranguejo também. Alguma coisa assim. Em Nova York, talvez tenha alguma coisa com pegada de hambúrguer, tudo, né? Tem às vezes não tem pegada regional, é só pra chocar, porque às vezes é pra chocar o negócio. Tem que eu tenho uma tara de ainda aí, que é pra Phoenix, pra ver o estádio do Arizona Diamondbacks. Né? Eu fui para Arizona neste ano agora. Antes da pandemia eu fui para Arizona, mas não fui até Phoenix. Então não tive essa oportunidade. Tem um cachorro quente doce. Mas, ó o negócio. O pão, na verdade, é um donut comprido. Tá? Aquele donut com coberturinha de chocolate. Assim, com aquela casquinha de chocolate em cima. Então um donut. Vai ficar com a cara de douradinho. Assim. Isso, é um donut. Tá? É um donut comprido. Em vez da salsicha, é um churro. Gostei. Eita. E em vez do purê, é sorvete. 2 bolas de sorvete. E daí, em vez do ketchup, da mostarda, só aqueles molhos de morango, chocolate ali por cima. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que o Tosca agora tá mais interessado no beisebol ainda, né? Tô gostando do Ice Dog. Pois, você tava falando disso, é uma coisa muito louca, porque eu tava pesquisando e aí eu encontrei o MLB Food Fest. Isso! Que é um festival de comida só comida de estádio de beisebol. Isso, eles fizeram isso, mas foi isso. Daí eles fizeram em Nova York, era inclusive ingresso limitado para não dar confusão. Sim. Tudo, né? Alguns dias você tinha que comprar o ingresso antes. E que eles juntaram a comida de cada estádio. Essa comida lançada naquele ano, ou que o gestor do estádio indicasse como essa comida que vai representar a comida do estádio. É o Boteco Boêmia do beisebol. Sim. É o Boteco Boêmia do beisebol, é isso. É maravilhoso. Eu achei que era um lugar que eu gostaria mais de ir, às vezes, do que até o próprio estádio. Porque se eu quero ir pro estádio para comer, e essas são as melhores comidas de estádio, esse é o meu Lollapalooza. Né? É o meu festival de comida de estádio. É maravilhoso essa ideia. E eu fui falar, mas por que as outras ligas não fazem isso? Isso é maravilhoso. Então, é que o beisebol, a comida é um negócio muito importante, assim, na relação cultural do beisebol com o torcedor. Tanto é que se você vê transmissão de jogo de beisebol na TV americana, tem uma hora que mostra uma galera comendo coisa, eles dão uma passeada na lanchonete, às vezes mostram a cabine de transmissão da ESPN americana com os caras comendo e eles falam que eles estão comendo. Sim, é maravilhoso. É muito legal, eu gosto muito. É pra ver ou pra comer? Achou que o episódio ia acabar por aqui? Achou errado, morto de fome. É o seguinte, a conversa tá tão boa que a gente teve que dividir esse episódio em 3 partes. Então, sexta-feira agora, sai a última parte dessa trilogia maravilhosa que é comida de estádio. Então, vai lá no Instagram do podcast, comenta qual é a sua comida favorita de estádio, no @paveopacomerpodcast. Até sexta, tchau.